Quando a obediência a Deus se torna maior do que você simplesmente ir atrás e resolver as coisas. Este é o tema de hoje aqui no Nada Mais. Escrito pelo próprio profeta Samuel no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 5. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague e tinham ferido a Ziclague, ou seja, a cidade, e tinham queimado a fogo e levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa. Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Neste começo você já começa a entender uma coisa. Davi estava com seus 600 soldados em uma cidade a qual ele acreditava que seria a cidade onde ele começaria tudo de novo, porque ele havia fugido de Saul, porque Saul, seu sogro, estava com ciúmes de Davi, muitos ciúmes. Como nós já apresentamos aqui em alguns vídeos, as mulheres, quando entravam Davi e Saul no reino em Israel, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, porém Davi matou centenas de milhares. E nisso veio um ciúme mortal do sogro para o genro. Porém, contudo e entretanto, o que acontece neste episódio é a seguinte coisa: Davi e seus homens voltaram da guerra. Davi deixou suas esposas, seus filhos e os seus soldados também, esposas e filhos em Ziclague. Porém, contudo, entretanto, os amalequitas vieram e tomaram aquela cidade, enquanto Davi e seus homens estavam em outra batalha. Quando eles retornam para sua terra, que ali não era deles, porque a terra deles era Israel, houve esse impasse. Porém, contudo, entretanto, veja o que aconteceu agora. Ainda no mesmo capítulo, porém, em versos diferentes, que são de 6 a 10. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porém a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, e disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelque: traze-me, peço-te, aqui o éfode, ou seja, o éfode era a veste sacerdotal que o sacerdote colocava para buscar a presença do Senhor. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegui-a, porque de certo a alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bersor, onde pararam os que ficaram para trás. Ou seja, Davi saiu com 600 e 200 ficaram para trás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens.
pois que 200 homens ficaram por não poderem, ou seja, a tropa estava cansada, Davi estava cansado, ele teve que entrar numa outra guerra na sequência e os 200 que ficaram aproveitaram e tomaram conta da cidade. Amém? De cansados que estavam, passar o ribeiro de Zebul. Davi nos ensina algo poderoso. Todas as batalhas que você for ter a partir de hoje, não vá pela força do seu braço. Consulte a Deus. Se Davi quisesse, ele pegava os seus homens e ia. Sabe o que Davi fez? Não. Chorou, chorou, chorou até não conseguir mais ter forças. Depois, Davi se levantou, chamou o profeta e disse: traz aqui o éfode, vamos orar. Vamos falar com Deus e Deus vai falar conosco. Então Davi, quando orou, ele perguntou: Senhor, é para a gente ir atrás? Nós vamos vencer? Onde que está o povo? Então Deus falou com ele: vá, vá, porque sua família não está tão longe daqui, Davi. Vá que eu vou te mostrar o caminho. E quando Deus mostra o caminho, meu querido e minha querida, Ele mostra por completo, Ele não mostra pela metade. Ele vai mostrar o caminho para você que está enfrentando uma dificuldade, está enfrentando uma peleja. Mas a partir de hoje, consulte ao Senhor para tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Vai viajar, consulte ao Senhor. Vai fazer uma cirurgia, consulte ao Senhor. Vai fazer um negócio, consulte ao Senhor. Vai sair de casa para trabalhar, consulte ao Senhor. Tudo, consulte ao Senhor. Você não precisa do éfode, porque o éfode hoje é simplesmente eu e você orarmos e falarmos com Deus. O éfode hoje é a nossa vida em comunhão e adoração a Deus. Agora preste atenção na resposta de Deus para Davi e seus homens. Ainda no capítulo 30 de 1 Samuel, só que nos versos de 11 a 15. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque o homem estava fraco, ele estava ali largado, tinha bastante tempo. Porque havia, 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Ou seja, se aquele homem ficasse mais um tempo sem se alimentar, ele poderia morrer. Mas Deus foi misericordioso com ele, que enviou Davi e seus homens. Então Davi lhe disse: de quem tu és? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe. E pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás, na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. Até este momento da história, Davi e seus homens não tinham como descobrir para que lado eles deveriam seguir. O que Davi fez anteriormente? Simplesmente vestiu o manto sacerdotal e orou. E quando ele orou, Deus já começou a preparar a vitória para eles. Deus enviou tudo. Deus enviou a resposta, Deus enviou o guia, como acabamos de ler, e daqui a pouco você vai entender que este homem, ao guiar Davi, eles venceram aqueles que levaram suas famílias. E eu te digo mais, você acha que Davi não recrutou este homem para o exército dele? É claro que recrutou, meu querido e minha querida. Isso na minha visão. Porque se você pegar toda a história de Davi,
Os seus homens eram chamados dos 600 de Davi porque eram os rejeitados, eram os excluídos. E Davi deu para esses homens vida, deu para eles casa e deu para eles principalmente um Deus que os guardava em todas as batalhas. Por isso que eu falo para você novamente, não vá para nenhuma batalha sem que Deus esteja com você, porque se você for sem a presença de Deus, você não vai conseguir êxito. Momentâneo, sim, mas para todo sempre, não. E o quarto e último ponto, e já vamos orar, ainda no livro de 1 Samuel capítulo 30, agora nos versos 17 a 20 está escrito: E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia. Ou seja, se você pegar a análise, o crepúsculo é o finzinho da tarde. Pois é, essa batalha começou à noite, varou a madrugada e foi se terminar na tarde do outro dia. Quase 24 horas de batalha. 400 homens, cheios do Espírito Santo, carregados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contra um exército que a Bíblia nem fala qual que era o tamanho desse exército. Mas continuando aqui, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão os 400 moços que, montados sobre cavalos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 esposas salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levando-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. Quando tu chama Deus para a batalha, ele entra com escape, com a cura, com a libertação. Foi isto que Davi fez. Davi entendeu que ele precisava colocar Deus à frente de tudo. E quando isso aconteceu, nada pôde pará-lo e seus homens. Amém. E ele foi restaurado, suas famílias restauradas, e tudo voltou. E além daquilo que eles já tinham, os soldados amalequitas haviam levado de outras terras. O que Davi fez? Vamos pegar tudo para nós então. Já que eles foram embora, alguns pereceram, então vamos pegar para nós. Mais do que justo, mais do que certo. Amém? E digo para você uma coisa. Se o inimigo levou algo de ti, te prepara, porque ele vai devolver tudo que ele levou, porque Deus já está entrando nesse negócio. Amém? E a mão do Senhor está sobre ti e vai te fazer alcançar milagres, sinais e prodígios do qual você até o dia de hoje não viveu. Por isso, nesse momento, convido você para fechar os seus olhos, entregar todos os seus problemas do dia de hoje, coisas que você tem a resolver nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer justiça a seu favor. Feche os seus olhos e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, maior é o poder que está em nós, porque o Senhor nos capacitou, e é o Senhor que vai na frente das nossas batalhas, na frente das nossas lutas. Maior é o teu nome, que é glorificado através da nossa vida. Nós entendemos, Pai, que se o Senhor não estiver nesse negócio, não é para avançarmos. Nós entendemos, Pai, que os inimigos vão tentar contra nós, mas maior é o Deus que nós servimos do que o inimigo adversário tentar contra a nossa vida. Porque ele pode até tentar, mas obtemos a vitória porque o Senhor já está à frente desse negócio. Muito, mas muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Filho, pelo teu sacrifício na cruz, e obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós, em o nome de Jesus Cristo. Vai à frente das nossas batalhas hoje, Senhor. Vá à frente de
todas as nossas guerras, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Se você foi abençoado com esta palavra, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, faça com que este vídeo, que esta mensagem alcance mais pessoas no dia de hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.